Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é como equacionar orçamentos. Esse aí é um dos temas bem complexos que já tem um tempo que a gente estava querendo discutir aqui. Mas antes de falar por que ele é tão complexo, a gente precisa falar de por que equacionar e o que é equacionar um orçamento. Equacionar o orçamento, né, fazer com que todos os orçamentos que você solicitar para um determinado serviço estejam falando da mesma coisa, não é? Porque não adianta você ter vários orçamentos, um está falando de orçamento de banana, outro está falando de orçamento de laranja. Vamos exagerar mais um pouco, um está falando de carne, outro está falando de fruta. Vai ser diferente, a gente sabe que o preço vai ser diferente. Né? E hoje a gente sabe que é muito comum, né, as pessoas entrarem numa prática, numa dinâmica de trabalho em que se baseia basicamente ficou ótimo, né? Põe o pretinho. Põe o preto e branco aí. Se baseia em fazer 3 orçamentos. Tá? Qualquer coisa, pede 3 orçamentos e vão ver o que sai daqui. 3 orçamentos, contrato mais barato, fechou. Acabou. Aí se supõe que era o mesmo serviço. Exatamente. Né? E por que então, né, que a gente tem que fazer isso, né, equacionar para que exatamente todos estejam falando da mesma coisa? Porque senão é isso, pediu mais barato, tá bom, mas um falava de banana, o outro falava de carne e o outro falava do jantar inteiro. E na dúvida pede um quarto que falava de pneu de borracha. Né? Ou seja, nada a ver com nada. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa de conseguir que tenham a mesma linguagem. Bom, lembrando sempre que aqui a gente está falando da parte de engenharia relacionada à estrutura do edifício, né? Então, por que é tão difícil a gente conseguir equacionar um orçamento que fala desse tema, né, dentro de um edifício? Porque normalmente as pessoas responsáveis por tomarem as decisões não estão familiarizadas com a parte técnica. A pessoa que está contratando, né? A pessoa que está contratando, ela normalmente não tem o conhecimento técnico para poder contratar, né? Para poder discernir se estão todos falando a mesma coisa efetivamente ou não. E partindo do princípio assim que você ou alguém do condomínio identificou um problema, ou esse problema já está em debate há muito tempo, muitos anos, olha, tem que olhar isso, tem que olhar, e tem outras coisas para ir fazendo e acaba não dando atenção para aquilo, e em algum momento se toma a decisão de fazer, né? Então quem que eu chamo, o que essa pessoa vai me dar de referência, né? Qual que é a linha? Você fica completamente perdido, porque é diferente. É diferente contratar um serviço de contratar um produto, né? De comprar um produto. Porque se você compra um produto, por exemplo, eu vou comprar 30 lâmpadas de LED 15 watts para o condomínio. Mas você faz essa especificação, manda para vários fornecedores, e eles vão te voltar o orçamento. Beleza, um vai te falar a marca X, o outro vai te falar a marca Y. E você pode até ter a sua percepção de que a marca X é melhor do que a Y e por isso ela é mais cara. Ok, né? Mas concorda que se todas elas são lâmpadas de LED de 15 watts, tem ali um selo do Inmetro que garante que então ela atende as características, são todas lâmpadas de, 30 lâmpadas de LED de 15 watts. E aí você pode perfeitamente decidir pelo orçamento mais barato, né? Claro, ninguém precisa de rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora, pode optar pelo orçamento mais barato e pronto, acabou. Não, inclusive você pode até ser mais específico, você pode determinar qual marca você quer. E você pega vários fornecedores que vendem aquela marca. Então tá claro, não tem por que você pagar mais caro. Sim, tá claro. Qual o produto, qual a quantidade, quais as características daquele produto. Tudo isso é muito claro. Mas na hora que você começa a falar de serviço, é muito diferente fazer essa comparação. Porque o serviço, na verdade, você só sabe, você só conhece o produto final, né? Quando te entregam o serviço, depois que ele foi realizado. Você não tem uma previsão do que você vai receber.
Porque o produto que você compra, o produto, você vai lá na loja, olha o produto, ah, tá, é esse aqui mesmo que eu quero. Então eu pago e levo ele para casa. O serviço não, normalmente você faz um contrato, paga um adiantamento ou o que seja, por algo que você não tem ainda. O máximo que você pode ter, né, provavelmente é alguma referência do que aquela empresa ou pessoa prestou em outros lugares, né? E você pode entrar em contato, pedir a referência, ir lá verificar a qualidade do serviço, mas mesmo assim o seu vai ser diferente. Não tem por que ser igual. Não, porque as características do seu serão diferentes do outro. Porque só de estar em um outro condomínio já é diferente. Já é tudo diferente. E é importante que você como síndico tenha essa visão, porque com certeza, né, dentro dos condôminos que moram aí, dos proprietários, você vai ter alguns perfis de pessoas que vão falar que simplesmente contrate o mais barato, que se está claro o que tem que ser feito, então não precisa ficar mensurando, assim como o exemplo da lâmpada, né? Essas pessoas enxergam exatamente a entrega de um serviço como a entrega de um produto. Então é importante que você como síndico tenha essa, não é uma malícia, né, mas tenha esse conhecimento para conduzir muito bem uma assembleia que vá tomar decisões nesse sentido. Principalmente em casos mais complexos, né? A gente está falando aqui de problemas estruturais. Então, você tem um problema estrutural e quanto mais avançado é esse problema, quanto mais ele já salta aos olhos das pessoas que não são profissionais da área de engenharia, mais sério ele tá, mais grave ele é. Né? Essa é a tendência. Tá? E os problemas estruturais, dificilmente eles são únicos, né? Um único problema, uma única questão. Normalmente, ao longo do tempo, quando não se faz manutenção preventiva, uma causa acaba virando consequência de um determinado problema e essa consequência acaba virando causa de um terceiro problema. Então é importante entender toda essa informação em um único conjunto para que você possa efetivamente começar a tomar decisões que sejam mais direcionadas. Se você tem, por exemplo, uma garagem com piso afundando, corrosão no pilar, infiltração no muro de arrimo, tudo junto ali, ó, na mesma região. Faz a imagem aí. Uma garagem, num subsolo, que ela está com um problema, começa a fissurar o piso, esse piso afunda, começa a quebrar o concreto que está ali no chão. Os pilares dessa garagem também estão desplacando, o concreto está soltando, né? Quem já está acompanhando a gente já está familiarizado com a linguagem, né, de desplacamento. Desplacamento é quando o concreto solta, né, do pilar ou da viga. E você tem, como é um subsolo, normalmente um muro, que é um muro de arrimo, que está em contato com um terreno, e esse muro ele está com infiltração, está vazando água por ele. Está manchado. Está manchado, né? tá deteriorado, tem fissuras, tem muita informação passando ali que tem coisa errada acontecendo, tá? Então você tem todo esse conjunto de situação que não ficou assim da noite para o dia, que levou anos, né? Levou algum tempo para ficar assim e não foi feito ações preventivas, né? Então, a partir daí, o que você faz? Olha só a diferença entre ter que comprar 30 lâmpadas de um produto específico, com características específicas, e ter que analisar toda uma situação. Aí você tem, né, algumas situações. A gente colocou aqui, tá ali uma colinha pra gente. A gente colocou difícil, né? A gente colocou ali uns quatro tipos de pessoas, digamos assim, que você pode chamar, né? Então, de repente, você chamou um empreiteiro para olhar o problema. Ele vai lá, sem te cobrar nada, para te falar o que é o problema e te dar um orçamento do que ele faria. Isso. O empreiteiro normalmente fala assim, não, aqui é só consertar o piso, cobrir aqui passar uma massinha aqui na fissura, pintar o pilar e pintar o muro que está manchado. Resolveu o problema.
E você vai enxergar, se contratar essa pessoa, você vai enxergar rapidinho que, assim, visualmente, beleza, tá resolvido. O que a gente quer fazer aqui nessa etapa do bate-papo é mostrar para você o que cada um dos profissionais que você chamar te proporia para ser feito, né? E que você vai entendendo aonde que a gente quer chegar com isso. Né? Então esse é o primeiro profissional. Esse é o primeiro profissional. Claro, gente, vamos deixar ressalva aqui. Podem ter empreiteiros que vão te falar todas as outras etapas que a gente está falando lá na frente. Né? Não necessariamente, mas a gente está colocando assim de uma forma geral. O que normalmente aconteceria? Exato. Se você pega e chama, por exemplo, uma empresa de impermeabilização, uma empresa que só faz impermeabilização, tá? Porque é muito comum empresas de impermeabilização também fazer outras coisas, ou uma empresa de recuperação também fazer impermeabilização. Mas essa empresa faz só impermeabilização. Ela vai impermeabilizar o muro, o piso, isso aí não tem problema não, porque o piso normalmente ali não é estrutural, não tem problema. Pilar, talvez ela nem enxergue que talvez tem um problema nem enxergue pilar. o problema. Por quê? É a deformação profissional, né? Eles estão acostumados a enxergar, quem mexe com a impermeabilização está acostumado a enxergar falta de impermeabilização. Problemas relacionados com água. Problemas relacionados com água. Não, e até a pessoa pode, né, essa empresa, chegar e falar que, olha, eu atuo só nesse muro aqui, que é onde eu enxergo e é onde é a minha expertise para poder atuar. Isso é íntegro, não tem nada de errado com isso. Piso eu tô vendo que tem problema, o pilar eu tô vendo que tem problema, mas eu não atuo nisso, eu atuo só ali só no muro. Aí você vai para um outro, né? Chama um outro que é uma empresa de recuperação. Provavelmente essa empresa de recuperação, ela vai chegar e ela vai falar assim, olha, tem que recuperar o pilar e a gente tem que recuperar o muro, porque tem alguma coisa, essa infiltração aí deve estar dando corrosão de barra que está ali dentro, então a gente tem que mexer no muro. Ela tem uma certa visão de quais são as causas, né? Para poder falar da consequência, resolver as consequências. Ela se preocupa, ela tem uma visão de tratar as causas. Se ela tiver no quadro dela, o quadro dela for mais amplo, ela pode até, inclusive, enxergar os problemas do piso. Mas não é normalmente o foco da empresa de recuperação. Aí você tem um geotécnico. O geotécnico de cara, ele vai enxergar aquele piso afundando. Tipo assim, opa, você tem que mexer aqui no piso. Por quê? Dependendo da fundação que for aqui, isso aqui vai começar a recalcar. Se isso aqui recalcar, então o prédio pode cair. Então ele vai te passar um orçamento normalmente para poder recuperar o solo para que não tenha problema na fundação. Então esse é um outro escopo completamente diferente. E ele normalmente também vai enxergar que aquele muro vazando é porque pode ter, né, aquele muro infiltrando, é porque a drenagem dele não está funcionando e isso aí aumenta as tensões do terreno, pode jogar o muro no chão. Então ele vai te passar um orçamento normalmente para recuperar ali o solo e para poder recuperar drenagem e tal, olhar a questão do terreno que está acima do muro. Tá vendo a bagunça que dá? Como que é totalmente diferente? Provavelmente se você pegar os orçamentos ali do empreiteiro, da empresa que faz só impermeabilização, eles vão ser mais baratos. Mas eles efetivamente resolveram todos os seus problemas? O que a gente quer mostrar aqui é que cada um dos profissionais que você possa chamar para pedir um orçamento, eles vão ter um determinado ponto de vista, provavelmente direcionado à área de atuação deles, ou por deformação profissional, ou simplesmente por ter o interesse de executar aquele serviço que é a expertise de cada um deles. Você pode ter, né, voltando só um pouquinho aqui, como a gente tinha falado, até ter uma empresa de recuperação, nesse exemplo específico que a gente deu, uma empresa de recuperação que pode ter todos esses profissionais, uma empresa de recuperação mais sólida, digamos assim. Mais completa. Melhor a palavra, mais completa. Que ela tenha
no quadro dela um geotécnico, que ela faça impermeabilização, que ela faça recuperação, que ela faça reforço, que ela faça tudo, tá? Você pode ter isso, mas lembra, ela quer executar o serviço. Então, pode ficar ainda aquela situação, ela executa o serviço, então ela pode ter interesse também de chegar lá e te falar, olha, você vai ter que mexer vai ter que recuperar o solo, vai ter que recuperar o pilar, vai ter que recuperar o muro, vai ter que, depois que fizer tudo isso, impermeabilizar. Ela pode, porque ela executa tudo isso, querer fazer tudo isso para você, né? É interesse dela, é a área que ela atua. E aí, como você vai sair dessa sinuca, né? Como que você resolve isso e fica tranquilo de que na hora que você contratar, você está contratando a pessoa certa, né? A empresa certa para executar o serviço, e o que ela está executando é exatamente o que você precisa que seja executado. Porque, vamos voltar lá no começo, né? A gente está partindo do princípio que a grande dificuldade de ter esses orçamentos equacionados é porque você não tem o conhecimento técnico para direcionar os orçamentos que vão ser feitos ali. E normalmente as pessoas, quando têm esse problema, chamam esses profissionais, a gente deu aqui exemplo de 4, para que eles cheguem lá e falem, ó, o que é para fazer? Né? Aí você vai ter lá, um fala é para fazer isso, o outro é para fazer aquilo, e o outro é para fazer o terceiro, e então... E de repente você tem que fazer tudo. Exatamente, de repente o que você tem que fazer é tudo, mas então como a Tatiana falou, né, como é que você sai aí dessa sinuca de bico? Né? Porque você precisa dar uma solução para aquela situação, para aquele problema ali, você tem que prestar conta para os condôminos, né? Eles têm que se sentir seguros. Então, o que a gente recomenda é que você contrate um engenheiro que faz só o diagnóstico. O trabalho dele é sair do escritório dele, fazer uma visita, fazer a análise e te dar um laudo. E ele cobra por isso, porque esse é o serviço dele. Ele não executa, ele não vai executar a recuperação, ele não vai fazer impermeabilização, ele não vai recuperar o muro, ele não vai fazer nada disso. E ele, de preferência, nem indica uma empresa específica para você fazer. Porque aí você fica tranquilo de que, olha, eu paguei para ele ser neutro, eu paguei pelo conhecimento técnico dele, para ele me falar exatamente o que eu tenho que fazer. Né? Então, especificando direitinho, ele faz a visita, ele faz a inspeção, ele registra tudo, ele fotografa, ele registra tudo aquilo. Muitas vezes ele pede ensaios, ele analisa tudo, ele analisa as fotos que ele tirou, ele analisa os resultados do ensaio e aí ele vai elaborar um documento, ele vai recomendar ações e inclusive vai te indicar a sequência e a prioridade que você tem que executar. Isso é muito importante, essa parte de indicar a sequência do que, né, a prioridade e a sequência de execução, porque a gente vê que acontece muito esse tipo de coisa. As pessoas acabam enxergando os problemas de forma isolada e atuam em um determinado problema, só na consequência, não atuam na causa e não enxergam que esse problema está relacionado com um segundo problema e aí acaba gastando 2 ou 3 vezes mais do que poderia ter gastado para resolver de uma forma muito mais segura o conjunto. Na sequência correta, né? Se estivesse na sequência correta. É aquele estilo, né? Você resolve o problema do piso e depois você resolve do teto, porque aí na hora que você está resolvendo cai tudo em cima do piso que está novinho e acabou com o piso novo. E acontece mesmo, a gente já viu isso acontecendo. Né? Agora, com relação a esse profissional que a Tatiana comentou, né, esse engenheiro que vai fazer o laudo, o diagnóstico e fazer toda essa análise, um fator principal, né, que eu quero reforçar é que essa pessoa vai cobrar pelo que está fazendo. E essa é a grande dica para você nesse momento. Se você liga para um profissional e você pede para ele fazer esse determinado tipo de serviço e o profissional fala que não vai te cobrar para poder fazer a visita e fazer a inspeção, agradeça, desligue o telefone, né, e procure outro, porque não é compatível a prestação desse serviço com o resultado que ele tem que te dar com a gratuidade da visita técnica. Ele pode até chegar e te falar o seguinte, olha, eu faço a visita por X reais
e você contratando o laudo eu desconto a visita. Ok, mas se você não contratar o laudo, ele recebeu pela visita. Porque ele precisa de receber pelo trabalho dele de alguma forma. Então, se ele não está te cobrando para fazer a visita, ele está recebendo por outro lado. Porque ele tem que pagar as contas dele, poxa. Né? Imagina Simples esse assim. profissional, quantas solicitações ele pode ter por dia, e se ele não cobra nada de ninguém, ele vive de quê? Né? É importante que você tenha essa visão do outro lado, né? Do ponto de vista da engenharia, do profissional que vai te atender aí. Né? Esse profissional, se ele não cobra, muito provavelmente ele não vai te dar o resultado que você efetivamente precisa. Bom, você chegou aí, contratou esse profissional e ele foi, fez a visita, inspeção, etc, etc, etc. E ele te deu um laudo. Você tendo esse laudo em mãos, você vai pegar esse laudo e solicitar o orçamento para as empresas executoras em cima deste laudo único. Como ele já te indicou qual que são a sequência de serviços a serem feitos e as prioridades, ele provavelmente não te falou, contrate a empresa A, B ou C, mas ele vai te falar, contrate uma empresa da área de recuperação, contrate uma empresa da área de geotecnia ou contrate uma empresa da área de impermeabilização. Ele já vai te falar qual área da empresa, de empresas que você tem que procurar, qual tipo de profissional que você tem que procurar. Ele não vai te falar qual empresa específica você vai procurar, mas ele vai te falar o tipo de profissional que você vai procurar. Que pode ser mais de um. Que pode ser mais de um. Então, se ele te falou isso, você já vai lá nessas específicas que ele falou, né? Nesse grupo de pessoas ou de empresas que ele falou. E aí você solicita o orçamento em cima do laudo. Uma vez que você tem aquele laudo como base, as empresas vão ter que te dar um orçamento com base naquele laudo. E elas vão ter que, então, que seus orçamentos terão que ser iguais em termos de escopo. Aí a informação já começa a convergir, né? E você já começa a ter mais parâmetro para comparar os valores, né? Agora, só uma coisa que eu acho que a gente precisa reforçar também é com relação ao tempo de execução do serviço que essa pessoa vai te dar. Ele não é da noite pro dia. Ele não é, o cara chega de manhã, sai à tarde e te dá um laudo no dia seguinte, né? Então, voltando um pouquinho atrás, esse tipo de trabalho para uma situação como a que a gente descreveu aqui, ele leva um tempo, pode levar um mês, pode levar 2 meses, dependendo se tiver que fazer ensaios de solo, se tiver que fazer ensaios no concreto, alguma coisa assim, pode levar um mês, pode levar um tempo maior, né? Então a gente está falando isso também para que você tenha uma referência. Se uma pessoa chegar e falar que te faz isso da noite para o dia, não, isso em 2 dias está pronto, desconfie também. É difícil. Não é compatível esse tipo de atuação, né, com o tempo e com o que precisa efetivamente ser feito. Isso é uma dica que estava escapando aqui, mas é importante você ter isso em conta. E chamar essa pessoa, né, uma pessoa que vai pegar e dar esse escopo, para que você passe esse escopo para as outras empresas que executarão, é muito diferente de você chamar as empresas executoras, mesmo que você já saiba de qual área. Vamos supor, preciso de chamar uma empresa de recuperação. É diferente que você chamar várias empresas de recuperação e cada uma chegar lá e dar o orçamento dela com base no que ela enxergou, porque são várias visões diferentes, ainda que sejam empresas da mesma área, são várias visões diferentes. Se você tem uma pessoa visualizando o problema, o escopo vai ser igual. Se depois você vai ter um acréscimo em alguma coisa pela empresa na hora de execução, porque isso é muito comum, tá, gente? Quando a gente tem que fazer recuperação de estrutura, tem uma parte que é muito visível. Então a gente sabe que, pelo menos até essa altura do pilar tá com problema. Mas você não consegue enxergar se até quanto mais acima daquela parte que a gente está enxergando que está com problema, né? Efetivamente está com problema também.
Então, muitas vezes, na hora que começam a abrir, é que enxergam esse a mais, né? Então, é importante quando você tiver, por exemplo, isso que é muito comum, recuperação de pilar, ver no escopo qual a altura de recuperação colocaram, né? E quanto que cobram a mais por área, Normalmente né? eles vão te cobrar ou por área ou por metro cúbico de produto utilizado, né? Pelo volume de produto utilizado. E tem algumas alturas de referência. O mais comum que a gente enxerga aí das pessoas que identificaram o problema dentro de um tempo hábil é aí uns 40 centímetros de altura, 40, 50 centímetros de altura. Então as empresas de recuperação elas já estão, tem mais ou menos preços, né, de referência padrão para isso. Agora, efetivamente, você pode ter problemas mais altos, que alcançam uma altura maior no pilar. Em casos extremos, tá? Só para vocês terem uma referência, se essa altura chega a superar a metade da altura do pilar, normalmente eles tendem a recuperar o pilar inteiro, né? Limpar tudo e recapar o pilar todo. Então, isso é um acréscimo de preço alto, né? Então, isso é uma referência que você pode ter para que você entenda que o orçamento que está sendo passado no caso de uma recuperação, ele é uma referência podendo ter alterações. Então são coisas que você tem que quadrar entre 3, 4 ou 5 empresas que te passarem um orçamento, né? Se superar esse volume, superar essa área, qual que é o acréscimo que vai ter? Então, porque aí você consegue comparar o escopo de todas elas e né, entre elas, igual isso, o Jones falou, dois lá colocam 40 centímetros de altura de recuperação do pilar, o outro coloca 60 centímetros. Ou você pede de que colocou 60 centímetros te passar o orçamento nos mesmos 40, ou você pede os outros dois para te passar nos 60 para você conseguir ter uma equalização. E isso aí eles vão fazer, normalmente vão fazer, mesmo que eles falem assim, cara, aí você não vai precisar de 60, mas você fala assim, tá, mas faz pra mim pra eu poder conseguir comparar? Isso vai depender também do que eles usaram para chegar nessa base. Depende de pessoas que têm mais experiência ou menos experiência, ou também depende de equipamentos. Hoje em dia tem equipamentos que você tem como avaliar em que altura está o grau de corrosão das barras. Então, o profissional ou a empresa que tem esse equipamento e utiliza esse equipamento para fazer o orçamento, ele é mais assertivo. Então, por mais que ele seja mais caro, ele já está te mostrando ali que ele tem um diferencial, não só na forma de atuar, mas na forma de pensar a parte técnica ali, né, bem mais refinada, né? Vale a pena você levar isso em conta também. Mas aí a gente volta, né? Quanto mais especificado estiver no laudo do engenheiro que fez o diagnóstico, mais você tem uma base para poder solicitar que sejam passados exatamente os mesmos valores, né? Exatamente Sim. As mesmas referências que estão ali no laudo. Né? Se esse laudo foi feito utilizando esse equipamento, por exemplo, você sabe exatamente que altura que é. Então, o profissional que você contratou para fazer o laudo, vamos supor que ele tem esse equipamento, ou contratou alguém que tem esse equipamento, e falou, olha, aqui o seu problema vai até 60 centímetros de altura. Então você já pode ir taxativo nas empresas de recuperação falando que você quer um orçamento para 60 centímetros de altura. Fugiu. Bom, preto e branco. Então você pode pegar e conferir, né? Você confere o escopo com o laudo. Voltou. Se você tem, né, esse engenheiro que vai fazer o laudo, se ele já tem, né, ele pede mais ensaios também, lembre isso, quanto mais ensaios ele pedir, mais caro vai ficar essa fase do trabalho. Certo. Mas mais certeza você vai ter das fases seguintes. Então, se ele tem aí o equipamento para saber qual é a altura de corrosão das barras e etc., você já tem uma certeza muito maior de que, olha, é isso, então você já sabe que o outro orçamento, o orçamento de quem executa, tem que ser exatamente aquele. Então, você gasta mais de um lado, mas você vai ter mais certeza do gasto no outro.
né? E fazendo um parênteses aqui, vai ser muito comum, tá, que os moradores te pressionem em muitos casos, poxa, para que eu vou contratar alguém, sendo que tem gente que faz de graça para pedir orçamentos. Resista à tentação. Resista, porque isso não é mais barato no final das contas. E para que eu vou contratar alguém que não vai efetivamente resolver o meu problema? Porque essa é a visão que muitos têm, né? Exatamente. Mas eu vou contratar alguém que não vai efetivamente colocar a minha garagem toda bonitinha de novo? Ele vai vir aqui só para Só poder pra me olhar? falar que tá ruim? Não, eu tô vendo que tá ruim. Exatamente. Já contrata alguém que resolve. Né? Mas aí você tem todos esses problemas. Você pode cair na mão de alguém que resolve que não resolve. Você só acha que resolveu. Exato. E aí é muito pior. E é por isso que a gente está dando essa informação aqui, para que você tenha recursos, né, e argumentos para conversar com os condôminos e direcionar efetivamente de uma forma que você possa ser assertivo e econômico no final das contas. O que você ganha com isso, né? Você ganha essa assertividade na decisão. Porque se você não contratar esse engenheiro, essa pessoa que é neutra, que não executa nada, que ela vai simplesmente te falar qual é o problema, te direcionar, você pode ter vários orçamentos, igual a gente falou aqui, que não tem nada a ver um com o outro. E aí você não tem segurança para poder tomar a decisão. E aí, de repente, você toma uma decisão assim, esse tá mais barato. Ou então assim, esse outro tá mais caro. Já que eu tô com medo, eu vou contratar o mais caro para poder resolver. Gente, a gente costuma falar que é o seguinte, contratar o mais caro sem justificativa técnica é a mesma coisa que contratar o mais barato só pelo financeiro. É tão problemático quanto. Só que você está gastando mais. Você está gastando mais, porque o mais caro não necessariamente é exatamente o que você precisa. E o mais barato não necessariamente vai resolver o seu problema também. Então, tem que ser o certo. Não é o mais caro nem o mais barato. É o que resolve o problema que você tem. E para você ter essa assertividade, o ideal é que você tenha a pessoa neutra ali, um engenheiro diagnóstico, que vai te falar, você precisa disso, disso e daquilo. Porque aí depois, se você tem todos os orçamentos iguais, né, o escopo é todo igualzinho, aí sim, você escolhe porque é mais barato ou porque a equipe é mais simpática, te atendeu melhor, o que for. Mas tecnicamente, você sabe que todos eles estão com a mesma base. E esse profissional que você contratou para fazer o diagnóstico pode, inclusive, te assessorar depois, tanto na decisão quanto no acompanhamento posterior. Exatamente. Pode ser bem útil nisso aí também. E sempre vai te cobrar por isso. É o trabalho dele. Exato. Então é isso que a gente queria falar aqui hoje. Nesse conteúdo. Mais uma vez a gente espera que tenha sido útil para você. E é isso aí. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até mais. Até a próxima.